Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Olha, aqui já tem várias ideias diferentes daquelas que eram cultuadas antes. A primeira ideia é do Deus único. Antes tinham vários deuses, agora temos um Deus único. E já faz a comparação para não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Então, era monoteísta mesmo, só um Deus. E mais, aqui a gente já começa a se desvincular da parte de representação material de Deus. Todos esses povos politeístas, eles tinham algum tipo de representação. A gente pode lembrar daquelas figuras belíssimas, o máximo da perfeição do corpo humano, representando os deuses. Pois é, com Moisés a gente já vai se libertar de tudo isso, porque a gente já tem aqui o mandamento de não fazer imagem nenhuma, nem figuras da natureza, nem figuras humanas para representar a Deus. Então já é um salto evolutivo bem grande, né, no conceito de Deus. E dentro dos hebreus nós vamos lembrar daquele que nos chama mais a atenção, nós vamos lembrar quem é Jesus. Jesus, ele também, naturalmente, nos traz uma ideia de Deus, reforçando primeiro a ideia do Deus único, que já tinha no povo hebreu. Mas ele amplia essa ideia quando ele sai do Deus dos exércitos, aquele Senhor que pune, para a ideia do Pai Nosso. Está registrado ali em Mateus, no capítulo 6, versículo 9, a prece que Jesus nos ensinou e nos ensina a nos dirigir a Deus, nosso Pai, com essa referência, né? Pai Nosso. Uma ideia completamente diferente daquela que Moisés tinha, que era um Deus que punia, que era vingativo, bem cruel. Jesus, ele utiliza essa referência de Deus como Pai em várias passagens evangélicas. A gente separou mais uma aqui para a nossa meditação e estudo. Essa foi uma conversa que ele teve com uma samaritana, quando ele foi visitar a Samaria. A Samaria tinha um templo, no qual os judeus também iam lá, os samaritanos, que era diferente do templo de Jerusalém. Então, alguns judeus ficavam olhando de maneira ruim para os samaritanos, achando que eles não estavam cultuando de maneira correta a Deus, já que eles não iam para o templo de Jerusalém e faziam seus cultos no templo da Samaria. Então a samaritana pergunta a Jesus, mas como é que é o real, né? Onde a gente pode adorar a Deus? E Jesus dá essa resposta para ela. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Isso está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24. E aqui também nós vemos a ideia, né, de Moisés estava separando aquela imagem de Deus, né, não se fazia imagem nenhuma de Deus. E Jesus aqui reforça a ideia de que Deus é espírito e nós devemos adorá-lo em espírito e verdade, desvinculando qualquer coisa material, que a gente não precisa de nada material para fazer essa adoração a Deus. Então, antes da gente finalizar essa nossa pequena viagem histórica, principalmente antes da gente abordar o conceito que a doutrina espírita traz a respeito de Deus, vamos fazer uma breve comparação Deus segundo Moisés e Deus segundo Jesus. Mesmo porque a doutrina espírita coincide com todo o conceito que Jesus nos trouxe, então já é uma introdução. Segundo Moisés, Deus é um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. É um Deus terrível, ciumento, vingativo, cruel, implacável, que rega a terra com sangue humano, Deus dos exércitos, Deus único de um povo privilegiado e ainda um Deus que quer ser temido. Todas essas referências, esses tópicos, nós retiramos dessa obra aqui, a Gênese, em que Kardec, no primeiro capítulo, que trata do caráter da revelação espírita, ele faz um apanhado das revelações. Da primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, com Jesus, e a terceira revelação, que é a própria doutrina espírita. E faz essa comparação. Está lá no capítulo 1, conforme eu falei, nos itens 21 a 25. Não está em forma de tópicos, está em texto corrido, mas também vão encontrar todas essas informações. E segundo Jesus? Segundo Jesus, continua o Deus único, mas agora Deus é nosso Pai. Soberanamente justo e bom, contrapondo com a ideia de um Deus terrível, ciumento, que a gente pode pensar que pode de alguma maneira tentar agradar para ser favorecido. Se é um Deus justo e bom, não existe essa possibilidade. Ele é imparcial. E mais, ele é um Deus de misericórdia.
E tudo isso suportando os ensinamentos que Jesus nos trouxe, de perdoar as ofensas se a gente quiser ser perdoado, entendendo então que é um Deus de misericórdia, fazer o bem em troca do mal e mais, não fazer aquilo que a gente não quer que seja feito conosco. Bem diferente do Deus vingativo, implacável, né? É o Pai comum de todo o gênero humano. Sai daquela ideia de que é um Deus único de um povo privilegiado e passa a ser Deus de todos os povos, mesmo aqueles que nem conhecem ainda a existência de Deus. Deus que vê o pensamento e não se honra com a forma. Então não importa a maneira como nós vamos adorá-lo, importa o nosso sentimento, a nossa intenção, a realidade do que nós sentimos para poder fazer essa nossa adoração e se relacionar com Deus. E é um Deus que quer ser amado, diferentemente de um Deus que quer ser temido. Só para finalizar então a parte do conceito de Deus ao longo do tempo, a gente vai fazer um resuminho de tudo que a gente falou. A primeira ideia que a gente teve foi que eram muitos deuses, que estavam representados nos fenômenos da natureza. Depois, a gente continua com muitos deuses, mas põe uma forma neles, antropomórficos, porque eles estavam representados com formas humanas. A gente lembra lá da mitologia grega. Depois a gente conseguiu chegar no conceito de sem forma definida, mas ainda com sentimentos humanos. É o Deus que Moisés nos apresentou. Deus único, sem imagens, com sentimentos humanos. E Deus conforme Jesus nos apresentou. Também sem forma definida, mas já a gente entende melhor o conceito de que ele é imaterial, deve ser adorado em espírito e verdade, e com sentimentos sublimes. O máximo dos sentimentos positivos que a gente possa imaginar, a gente já consegue relacionar com essa ideia de Deus. Também um Deus único, sem imagens. E Deus segundo Jesus. Também lá na Gênesis, no capítulo 1, agora no item 25, Kardec escreve assim: toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ela atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável, irrecusável, impossível de se desviar da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Essa mesma ideia, esses conceitos de Deus que a gente viu com a doutrina do Cristo, é o que a gente vai ver com a doutrina espírita. Jesus ele não pôde dizer tudo, porque a humanidade ainda não estava preparada, nem intelectual, nem moralmente, para compreender toda a verdade que ele nos trouxe. E isso a gente está registrado lá no Evangelho de João, tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 16, nesses versículos, 12 e 26. Está registrado assim: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Então, nem tudo que ele estava falando naquele momento a gente pôde compreender, e muitas coisas ele já sabia que não podia dizer porque não era o momento certo, a gente não estava maduro o suficiente para conhecer. Ele então disse: mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Então ele já sabia também, naturalmente, conhecendo muito bem a todos nós, que todo o ensinamento que ele trouxe ia ser deturpado ao longo do tempo. Até mesmo esse conceito de Deus ia ser muito modificado. E por isso era necessário que viesse um Consolador, alguém que restabelecesse as coisas que ele tinha dito e nos explicasse de uma maneira melhor, que a gente pudesse compreender então o que ele os seus ensinamentos. E a gente fica pensando, qual será esse Consolador, né? O Espiritismo é. E isso a gente também vê lá na Gênesis, esse capítulo 1, no caráter da revelação espírita, lá no seu item 30, Kardec registra assim: o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como esse partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Então aqui nós vemos vários conceitos que a doutrina espírita nos traz para que nós possamos viver de uma maneira mais feliz e compreender realmente a doutrina que Jesus nos trouxe. Como é que Kardec montou todo esse corpo de doutrina que nós hoje podemos estudar? Então ele recebeu mensagens de diversos médiuns, de diversos locais do mundo, diversas mensagens diferentes sobre vários temas. Ele mesmo participou de várias reuniões mediúnicas. Ele, não sendo médium ostensivo, ele perguntava e os espíritos respondiam através de médiuns psicógrafos. Isso a gente vai poder estudar também com mais devagar dentro até dos próprios grupos de estudo.
E ele foi preparando as perguntas e em vários outros grupos para poder fazer as mesmas perguntas e comparar as respostas que os espíritos davam. E foi montando assim a doutrina espírita. Nesse primeiro livro, o Livro dos Espíritos, é um livro todo feito com perguntas de Kardec e as respostas que os espíritos deram. E também alguns comentários em algumas respostas dos espíritos. E como é que a gente pode imaginar que Kardec estruturou a doutrina espírita? No primeiro livro da codificação, Livro dos Espíritos, a primeira parte, que trata das causas primárias, o primeiro capítulo, de Deus, e a primeira pergunta dirigida aos espíritos, que é Deus. Então, o conceito de Deus embasa todo o corpo da doutrina. A partir do que nós conhecermos e entendermos a respeito de Deus, é que nós vamos poder compreender todo o resto que vem para frente, que nós vamos estudar na doutrina, seja a reencarnação, seja penas que não são eternas, como nós vimos no sábado passado, e assim sucessivamente, a nossa escala evolutiva. Tudo isso depende do conceito que a gente vai fazer aqui no início, e por isso essa foi a primeira pergunta que o codificador fez: que é Deus? E o interessante na doutrina espírita e no próprio Livro dos Espíritos é que a gente não vai estudar só a resposta que os espíritos deram. Porque às vezes a gente fica ansioso para saber, não, mas então qual é a resposta, né? Vamos entender o que eles quiseram dizer e que conhecimento eles nos trazem. É interessante a gente estudar as próprias perguntas, porque não foram perguntas feitas assim, a queima-roupa, de repente, me deu agora uma ideia, eu vou perguntar. Não, Kardec ele elaborava essas perguntas. E a gente pode ver essa elaboração nessa própria pergunta aí, que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Porque se ele tivesse perguntado quem é Deus, ele já estava induzindo uma resposta. E ele não podia induzir resposta nenhuma. As coisas tinham que vir livremente. Quem é Deus dá a ideia de que Deus é uma pessoa. E não era um conceito que ele tinha lá para trás, de que tinha forma humana, Deus? Então, se ele perguntasse quem é Deus, ele já estava induzindo uma resposta. Ele também não perguntou o que é Deus. Porque senão ele também já estava coisificando, dizendo que era uma coisa. Que a gente, quando usa o artigo masculino definido, né, singular, a gente já está definindo aquela coisa. Não, ele fez uma pergunta o mais aberta possível e ao mesmo tempo o mais fechada para a gente poder entender, saber exatamente o assunto, para os espíritos responderem o que a gente queria entender. O que é Deus? Então as próprias perguntas já trazem todo um estudo que a gente pode fazer em relação ao tema que a gente está estudando. E afinal, o que os espíritos responderam, né? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo muito resumido, né? E ao mesmo tempo muito amplo. Inteligência suprema. A gente não pode imaginar uma inteligência maior. A nossa inteligência limitada, de seres criados por Deus, chega até um determinado ponto. A dele não, a dele é o máximo. Tudo que a gente puder imaginar, a inteligência dele vai chegar. Causa primária de todas as coisas. Então ele é a causa de tudo que existe. Nessa definição breve, os espíritos já mostraram bem que é Deus.